Leis de Newton. Uma das coisas conhecidas é a maçã que caiu na cabeça de Newton. Não existe pergunta burra, boba, tá? Por quê? A maçã caiu na cabeça dele e ele perguntou, mas por que a maçã caiu? Hoje, parece que a pergunta é boba, mas eu te falo que por mais que a pergunta pareça boba, na verdade a resposta é muito complexa. Se tem dúvidas, pergunta, tá? Então, pessoal, as três leis de Newton se resumem em inércia, a fórmula e a ação e reação. Vamos ver cada uma delas. Primeira, ou também chamada de lei de inércia, diz que a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer no estado natural, ou seja, repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, a gente tem essa seguinte situação. Garfield olha para baixo e fala: para que serve essa manivela? Não mexa no freio de mão, Garfield. Por quê? Todo corpo que estava em repouso tende a permanecer em repouso. Então, eles foram para frente. Outra situação. O John vira e fala: você é preguiçoso. Ele responde: não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Uma outra situação. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí ele continua lá paradão. Obviamente, o John não está levando em conta a rotação da Terra. Na verdade, isso aqui não faz parte das leis de Newton, mas eu gostaria de chamar a atenção porque muitas vezes as pessoas pensam só no ponto de vista dela. Aqui, qual é o referencial do Garfield? Ele colocou que o Sol está parado e o planeta Terra gira em torno dele. Detalhe, pessoal, o planeta Terra gira em torno de si mesmo, rotação e translação, tá? Então, depende do nosso ponto de vista, não esqueçam disso. Aí, nós temos dois tipos de equilíbrio, de repouso e dinâmico. Como assim, pessoal? Quando o objeto está parado, a gente chama ele de equilíbrio estático. Quando ele está em movimento, equilíbrio dinâmico. Um exemplo utilizado disso é o planeta Terra. Vocês sabiam que a gente gira com aproximadamente um pouquinho mais de 1.600 quilômetros por hora? Mas a gente está em equilíbrio, entendeu? Qual é a diferença, pessoal? Nós estamos movimentando com uma velocidade muito grande, mas é uma velocidade constante. Então, parece que as coisas estão em equilíbrio, estão paradas, mas na verdade é porque a gente tem esse tipo de equilíbrio chamado de dinâmico. O estático é realmente parado. Aí nós temos duas situações: todo corpo em movimento quer permanecer em movimento, todo corpo parado quer permanecer parado. É a mesma situação que nós temos aqui, puxando o copo lá. Toma cuidado, tá? Pessoal, aí nós temos essa situação aqui. O que seria isso? Para que serve o cinto de segurança? O cinto de segurança, pessoal, na verdade, ele é para diminuir a inércia, para a gente não sentir muito e não ter problema. E o detalhe, uma curiosidade, tem pouco tempo que foi criado esse cinto de 3 pontas. Antigamente, igual eu que sou mais velha, usei, né? A gente usava um cinto só embaixo. Só que o que acontecia quando freava? A cabeça da pessoa ia e batia, e muita gente morria. Então, uma curiosidade foi que o engenheiro da Volvo desenvolveu esse cinto. Ele poderia ter pedido patente, ganhar dinheiro com isso, mas ele sabe que isso ia ajudar tantas pessoas que ele pediu para que as outras concessionárias utilizassem a invenção dele para salvar vidas. E isso tem acontecido, salvar muita gente devido a esse cinto de 3 pontas, porque ele vai fazer segurar a pessoa na parte de cima também, e não só embaixo. Segunda lei é a parte da continha, tá? Essa é a forma correta da gente estar escrevendo com a setinha, porque é uma grandeza vetorial, então você tem que somar vetorialmente, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Só para mostrar para vocês que a soma das forças
né? E tem que dividir em eixo X, Y e Z. Aí nós temos que a soma das forças é representada dessa forma, tá? Ela pode ter forças, você divide em eixo Y, eixo X, acha a resultante. Isso é a parte de continha, não vou entrar em detalhes agora. A força, ela pode ter algumas características de imprimir movimento, parar o movimento, levantar um corpo ou deformar, como por exemplo a bola. Aí alguns exemplos de força. Próximo videozinho a gente continua.